Bom dia, povo da deusa. Tudo bem? Espero que vocês tenham feito as dinâmicas, né? E tenham tido resultado positivo. No sentido de lembrar os sonhos. Pelo menos lembrar. Veja bem, quando a gente fala em sonhos, a gente sempre linka esse estado ao estado de sono, né? O estado onírico, que você acessa os sonhos. E verdadeiramente o estado de sonho é uma constante, seja no estado onírico, seja no estado quando a gente está dormindo, seja nesse estado que a gente está, que a gente chama acordado, né? Que é o estado de vigília. A gente não percebe que a gente sonha e continua sonhando, abre os olhos e continua sonhando. Sonhando que está vivo, sonhando que a gente domina nossas histórias, sonhando que nossa agenda vai ser exatamente como a gente escreveu, como a gente determinou. A gente fica sempre nessa ilusão, não é? Sabendo que a gente está apenas com o olho aberto, num determinado estado. A gente separa os estados. E se a gente for aprofundar mesmo, o sono, ou os sonhos no sono, eles são uma continuidade do nosso estado de vigília, nosso estado acordado. Eles são uma realidade dentro de outra realidade. É uma realidade. E por isso é real. É real porque é real, como existência, e é real porque é de uma realeza. Porque é um momento exatamente onde nossa alma pode se expandir, onde nosso espírito pode passar o recado. E eles passam os recados com os elementos do estado de vigília, do nosso cotidiano, quando a gente está de olho aberto. A gente vive essa realidade e tem uma continuidade no outro estado, quando a gente vai dormir. Mas é total real. Só que a linguagem, o código é bem diferente. Aqui a gente tem um código, né, da fala, a gente se compreende, a gente estuda, né, vai para a escola, aprende essa linguagem, né, ou idioma e se comunica com ele. Lá, como a gente não tem, assim, freios nem limites, então eles usam os elementos daqui para passar mensagens para a gente. Mensagem que normalmente a gente não sabe decodificar. Mensagem que normalmente a gente esquece. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer a vocês. O estado do sono é um estado real. Não é um estado... isso que foi do sono, isso é bobagem. Bobagem não. São mensagens. Sempre os sonhos foram considerados e são considerados ainda, felizmente, né? Nós estamos resgatando cada vez mais esses valores. Eles são mensagens onde recebemos de nossa parte subjetiva, desde o período, eu vou pegar do período neolítico, que é o que a gente tem mais conhecimento, né? Que é aquele período de 10 mil anos antes de Cristo. Ele começa 10 mil anos antes de Cristo e vai até mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, né? O período da deusa mãe, do matriarcado, da matrilinearidade. Os valores do feminino eram realmente assim, plantados, respeitados e sabiamente seguidos. Desde esse período que os sonhos sempre foram estados onde entramos no cosmos, ou o cosmos entra em nós, nos dando mensagens importantes
mensagens ou premonições ou alertas ou sons espirituais, absolutamente espirituais, onde conectamos com um dizer maior, dizer da própria fonte se materializa para nos passar mensagens. Então, desde lá, com a mudança das culturas e dos valores, né, a gente foi ficando mais sedentários, né, um pouco mais agrícola, a introdução do cobre, a introdução dos metais, já se passa. Os sonhos começaram a ser modificados ou ser valorizados de uma outra forma ou completamente desvalorizados, desqualificados por uma cultura que valorizava ou separava os estados, os diversos estados que nosso corpo vive, seja o estado aqui, desse cotidiano, seja o estado do sono. Aí ficaram 2 estados. Pronto, separou. O que se separa, a gente sabe que quebra, que fica mais frágil. Há uma possibilidade de entrada de outros interesses. De interesses outros, de outras culturas, de outros valores, que são os valores dominantes dos dominadores. E eles impõem, como foi o caso aqui do Brasil, eles impõem a nós, a nossa cultura, que existia, a cultura indígena que existia, onde os sonhos eram todos de premonição, onde os sonhos eram todos de revelações, onde todos os sonhos eram considerados de verdade para a continuidade desse cotidiano. Eles eram incorporados ao cotidiano, né? Eram sonhos espirituais, eram sonhos de cura, onde as curas se realizavam, onde os xamãs, os pajés, os curandeiros, principalmente xamãs e curandeiros, né, sabiam exatamente decodificar a mensagem. E existiam épocas do ano onde eram épocas de sonhos, para que se pudesse ter mais acesso e se pudesse trazer mais para a tribo ou para a comunidade que se vivia os alertas dos deuses ou dos espíritos superiores.